Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o nosso último exame? Tranquilo, né? Nossas questões de Direito Internacional, tenho certeza que todos vocês gabaritaram, não é mesmo? Eu sou a professora Daniela Menezes, professora de Direito Internacional na Rede Gran Cursos, e estou aqui com vocês agora para a gente corrigir as nossas questões que caiu nesse 18º exame de ordem. Então, vamos comigo corrigir? Vamos lá? Acompanhe comigo no slide. Primeira questão, na prova tipo 1, né? Caiu na questão 23 sobre nacionalidade. Volta rapidinho aqui comigo, doutores. Sobre as questões que caíram no nosso último exame foram sobre nacionalidade e sobre cartas rogatórias, ok? Então, a respeito desses dois assuntos, a FGV, a nossa queridíssima banca, ela cobrou os assuntos muito tranquilos, muito fáceis. Então, tenho certeza que vocês todos gabaritaram, ok? Então, vamos comigo lá para a questão 23? Vem comigo, vamos lá, me acompanhe. Ricardo, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 anos. Em visita a parentes italianos, conhece Giulia, residente em Roma, com quem passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 anos de namoro à distância, ficam noivos e celebram um matrimônio em território italiano. Pausa aqui, doutores, e venham comigo. Meus futuros advogados, o que vocês têm que atentar com relação ao direito internacional? Quando falar sobre nacionalidades, sempre você tem que entender que rege-se pelo local do domicílio, do país em que eles se estabelecem. No caso da questão, os dois casais casaram aonde? Casaram na Itália. Mas aí que a questão, nessa segunda parte do enunciado, vai falar para vocês de quem tem a competência, quem é que exerce essa nacionalidade, qual que é o órgão e o Estado que vai o quê? Reger os bens do casal, o domicílio a qual eles fazem parte, ok? Então vem comigo aqui na segunda parte da questão. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro domicílio em São Paulo, doutores. Pausa e vem comigo. Para vocês que erraram essa questão, a nossa resposta está justamente onde eu sublinhei. Eles estabeleceram o primeiro local do domicílio, aonde? Em São Paulo. Então, por isso, doutores, é que a nacionalidade ela é brasileira, correto? Então, fiquem atentos e tenham cuidado à leitura do enunciado, porque ele faz o nosso diferencial e aqui pontua a sua questão, ok? Então, vamos continuar porque nós já sabemos a resposta, correto? Vem comigo para o slide. Onde ambos possuem oportunidades de trabalho, à luz das regras de direito internacional privado, veiculadas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não havendo pacto antinupcial, assinale a opção que indica a legislação. Observe, meus amigos, que não há o quê? Pacto antinupcial. Ou seja, se houvesse algum pacto, se eles escolhessem o território de domicílio, aí tudo bem. Mas a questão ela não nos traz isso, ela apenas fala para vocês o quê? Que temos como competência, ou seja, o primeiro domicílio do casal que foi estabelecido em São Paulo. Então, por isso que a nossa lei, a nossa Constituição e a nossa lei de introdução às normas estabelece que é onde se estabelece, onde que fixa o próprio domicílio, ok? Então, vamos para os nossos itens, vem comigo. O primeiro item fala, é aplicável a lei italiana, haja vista que nenhum dos cônjuges é brasileiro nato. Nossa questão, sem dúvida alguma, está errada, doutores. Errada. Letra B. Aplicável à lei italiana em razão do local em que foi realizado o casamento. Também está errado. Nós sabemos que foi onde se estabeleceu o próprio domicílio do cônjuge. Aplicável à lei brasileira em razão do domicílio do cônjuge varão. Não, isso não é uma forma de definição, doutores. E o nosso gabarito, portanto, é a letra D, aplicável à lei brasileira, porque é aqui constituído o primeiro domicílio do casal. Ok, doutores? Então, vou ler com vocês o dispositivo que trata a respeito desse assunto e o nosso gabarito comentado para deixar registrado para vocês e para vocês nunca mais esquecerem as nossas regras sobre nacionalidade, sobre domicílio, como que rege a celebração do casamento, ok? Tenho certeza que após essa correção, ninguém mais erra essa questão, ok? Vem comigo. Gabarito comentado. Vamos lá? O item A, portanto, está errado de acordo com o nosso artigo 7º, parágrafo 4º da LINDE, ou seja, os regimes de bens, eles são definidos pelo domicílio do casal, doutores. Não há diferença entre nacionais e naturalizados, ok?
O item B é a mesma coisa, o nosso dispositivo aqui em tela, artigo 7º, parágrafo 4º, estabelece a mesma coisa, não é o local de celebração do casamento que define. E a mesma coisa segue para o nosso gabarito, que é a letra E. Vamos ler o dispositivo que nos diz. O artigo 7º diz o seguinte: a lei do país em que é domiciliada a pessoa, ela determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Observe, doutores, o nosso parágrafo 4º. Ele fala: o regime de bens, legal ou convencional, ele obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Pausa e vem comigo. Observa o nosso dispositivo finalzinho, o que ele vai falar, que vai ser a resposta da nossa questão. Vem comigo, acompanhe junto. Vamos lá. E se este for diverso, que é o que aconteceu, a do primeiro domicílio conjugal. Esse é o nosso gabarito. Então, gabarito, doutores. Vem aqui comigo rapidinho. Então, meus amigos, entendam o seguinte. No artigo 7º, parágrafo 4º da Lei de Introdução, aquele que acabamos de ler, ele vai nos dizer o seguinte: o domicílio, ele vai definir os direitos de família, ele vai definir as regras sobre casamento, toda essa questão. Então, a nacionalidade, ela vai ficar, então, relacionada e vinculada tão somente ao quê? Justamente, tão somente ao domicílio. Como o domicílio do casal da questão eram diferentes, eram diversos, doutores, o que eles estabeleceram? Que o primeiro domicílio ficaria em São Paulo. Então, portanto, a nossa lei brasileira, ela é o quê? Ela tem a capacidade para regulamentar. Tudo bem? Tranquilo, não é mesmo? Tenho certeza que vocês gabaritaram essa questão. Caso vocês não tenham acertado, tudo bem, fiquem calmos, porque agora vocês já sabem e não tem dúvida sobre acerca de nacionalidade, não é mesmo? E a nossa próxima questão, a questão de número 24, ela vai falar sobre cartas rogatórias. E eu quero explicar para vocês rapidinho, para que vocês possam entender e já vou adiantando a nossa resposta. A carta rogatória, ela é recebida no Brasil e ela vai ser o quê? Homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ. Anteriormente, ela era homologada pelo Supremo Tribunal Federal, mas houve uma modificação por emenda e agora a competência é do STJ, certo? Nenhuma dúvida. Uma coisinha que eu quero deixar registrado para vocês é que o STJ, ele tem a competência do quê? Da homologação. Mas ele não vai analisar o mérito da questão. Ele apenas vai fazer o quê? Ele vai ter os requisitos e analisar os requisitos de admissibilidade. Ele não vai falar em nenhum momento se está certo, se é possível ou não, análise do mérito. Ele faz o quê? A tramitação da admissibilidade. E quem dá, professora, essa tramitação? Essa tramitação, meus amigos, é feita pela Justiça Federal, de primeira instância. Então, o STJ homologa e passa, portanto, na primeira instância da Justiça Federal, que dá toda a tramitação nessa carta rogatória, ok? Então, vamos seguir para a nossa segunda questão. Vem comigo? Questão de número 24. Diz o seguinte: uma carta rogatória, ela foi encaminhada nos termos da Convenção Interamericana sobre cartas rogatórias para a citação de pessoa física domiciliada em São Paulo para responder a processo de divórcio nos Estados Unidos. A esse respeito, assinale a opção correta. Ele diz o seguinte: não será necessário obter o exequatur em função do tratado multilateral? Nada a ver, doutores, e tem errado. Eu não preciso de um tratado, tem que sempre existir, vem aqui comigo, a homologação do STJ, tem que ter esse exequatur do STJ. Então, quando falar o tratado dispensa, já torna-se um item totalmente errado, ok? Então, vamos continuar comigo, vamos lá. O STJ deverá conceder o exequatur cabendo à Justiça Estadual. Doutores, atenta-se, o que eu falei para vocês no início da questão? Eu mencionei que a competência é do STJ e a tramitação pela Justiça Federal. Não se esqueça, a banca vai querer sempre pegar vocês, falando que é um juiz estadual. Então, atenta-se a esse ponto, é federal, ok? Vão comigo. A concessão de exequatur caberá ao STJ e o seu posterior cumprimento à Justiça Federal. E esse, sem dúvida, é o nosso gabarito, doutores. Viu só? Vem aqui comigo, que é tão simples, é tão fácil, mas tem alguns peguinhas. E é esses peguinhas que você, meu aluno, não vai deixar passar, ok?
STJ e Justiça Federal têm a competência pela tramitação da carta rogatória, sendo homologado por quem? Por quem? Pelo STF? Claro que não, pelo STJ, porque você é o meu aluno e você com certeza não vai nunca mais errar, ok? Vamos comigo! A concessão de exequatur e seu posterior cumprimento caberão à autoridade central indicada na Convenção Interamericana. Item também, doutores, absolutamente errado. Nós vimos que não existe tratado e nem nada. Vamos para o gabarito comentado, então. Todos estão previstos no artigo 105, letra I da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha? O que diz? Compete ao STJ o quê? A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Viu só, doutor? A nossa Constituição, ela trabalha o assunto, é competência do STJ e não mais do STF. Então eu deixo isso para vocês, a nossa correção, o nosso gabarito tranquilo de nacionalidade. Carta rogatória, então, nem se fala que foram questões dadas para vocês pela nossa queridíssima banca. Caso vocês não tenham acertado, vem junto comigo, vão para Direito Internacional, acessa lá meu site www.danielamenezes.adv, segue no Insta, vamos compartilhar sempre tudo sobre o exame de ordem, tanto de ética como Direito Internacional, os prazos, recursos e as principais dicas, ok? Eu aguardo vocês no Instagram para a gente continuar essa comunicação. E caso não tenha conseguido o mínimo de 40 pontos nessa primeira fase, eu espero vocês no nosso próximo exame, com o nosso curso completo, para que vocês venham acompanhar com a nossa excelente equipe de professores, que vamos garantir a sua aprovação com atualização, com informativos e principalmente saber fazer as provas. A prova da FGV, ela tem muitos peguinhas, umas coisinhas que passam por deslize e vocês acabam errando a questão. Então, para deixar com isso, vem junto com a gente. Vamos então para o nosso próximo exame de ordem, gabaritar e fechar essa prova com certeza, ok? Então, um abraço para vocês, meus alunos. Eu espero vocês no nosso próximo momento do exame de ordem e até mais. Tchau, tchau!